Olá, professor. Olá, tudo bom, João? Tudo bem? Pois então. Aguarda só um minutinho, enquanto o restante do pessoal vai chegando. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí sobre algum exercício, algum assunto que eu tenha falado antes, posso responder, sem problemas. Não, não, sem dúvidas, professor. Está conseguindo acompanhar, João, as aulas? Digamos que eu tive um certo atraso em uma ou melhor, nas duas últimas aulas, mas nada que eu não consiga recuperar. Então tá bom. Está entrando aí o Vinícius. Então, pessoal, nas últimas aulas, né, a gente vem falando sobre a equação da reta. Então, na aula de hoje eu vou... Olá, Vinícius. Mais uma vez falar sobre então as equações paramétricas da reta no plano, de uma reta no espaço, e a equação vetorial do plano também no espaço. Então, na aula de hoje eu vou fazer uma apresentação que descreve esses três lugares geométricos, né, abordando então as equações, né, que representam esses lugares geométricos, que podem ser deduzidas a partir, então, da noção de vetores paralelos e de vetores ortogonais, né? No caso da reta, tanto da reta no plano quanto na reta no espaço, né, a gente até conversou sobre isso, né, sobre como, né, vocês poderiam descrever, né, uma reta. Eu fiz algumas perguntas em aulas anteriores, né? Então, quem pensou, né, um pouco sobre o assunto viu que não é tão fácil assim, né, a gente descrever o que é uma reta. Então, a primeira coisa que a gente deve observar ao pensar, né, numa reta é que, na verdade, uma reta é um conjunto ilimitado, né, de pontos, né? Existem infinitos pontos que pertencem à reta. As retas, tanto no plano quanto no espaço, são conjuntos ilimitados. Isso quer dizer que, quando a gente pensa, né, na figura geométrica, né, no gráfico de uma reta, a gente pensa numa linha, sim, né? E, na verdade, é que essa idealização, essa forma de representar o que a gente supõe ser uma reta, na verdade, é uma forma que tem as suas limitações, né? Porque como a reta ela tem que se estender indefinidamente, né? Vamos supor uma reta inclinada assim, ela teria que se estender, né? Lá para infinito e também para menos infinito. Desculpe. Mas isso não é possível, né, de fazer esse experimento na prática, né, pessoal? Então a gente tem que imaginar isto, certo? Mas na descrição matemática, né, na descrição formal do conjunto que a gente costuma chamar de reta, isso tem que estar presente, né? A gente tem que mostrar que a reta é um conjunto que tem esta propriedade, né? Aí alguém poderia perguntar assim, tá, mas na prática, né, não, então é impossível, né, andar em linha reta. Às vezes a gente pergunta assim, né, a pessoa, para onde fica tal lugar? Daí a pessoa diz, vai toda a vida reto aqui, né? É uma forma que a pessoa usa, e às vezes as pessoas usam, né, de indicar um caminho, né, quando a gente está pedindo lá uma orientação, né? Hoje a gente quase não faz isso porque praticamente em todos os lugares em que a gente viaja, né, a gente pode usar esses serviços de geolocalização, né? Mas às vezes em determinados lugares, se não tem sinal de internet, né, o celular está desconectado, está sem bateria,
às vezes a gente recorre, né, a este velho recurso, né? Perguntar para uma pessoa assim, como é que eu faço para encontrar tal lugar, né? E às vezes as pessoas usam essa expressão, segue reto aqui toda a vida. Então é uma maneira intuitiva, né, que a pessoa tem de dizer, né, de dar aquela informação. Na verdade, né, pessoal, então a primeira coisa que a gente deve pensar é que a reta tem esta propriedade, né? E quando a gente descreve a reta, a gente não pode usar a própria palavra reta para descrever o que é uma reta, né? Isso não faz sentido, né? Certo? Então, para a gente não depender, né, disso, a gente usa aquele recurso, então, de imaginar um ponto sobre a reta e um vetor que dá a direção desta reta, né? Então, tendo essas duas informações, tendo um ponto pertencente à reta e tendo um vetor, que é o chamado vetor diretor da reta, a gente consegue encontrar as equações da reta tanto no plano quanto no espaço, tá? E as equações, então, que são utilizadas aí nos livros, elas têm duas denominações, né? Equações paramétricas e também chamadas equações vetoriais. São dois tipos diferentes, né, de representar a equação de uma reta, né? No caso das equações paramétricas, vamos imaginar uma reta no plano, tá? No caso de uma reta no plano XY, certo? A gente terá duas equações paramétricas, uma equação para x e uma equação para y, para representar uma única reta. No caso de uma reta no espaço, né, no sistema XYZ, são três as equações paramétricas, uma para x, outra para y e outra para z, né? Então, e a terminologia, né, equações paramétricas, essa terminologia é usada porque são equações em que as variáveis x e y, no caso da reta no plano, são expressas em termos de uma outra letra, que é a letra t. E essa letra t é chamada de parâmetro, né? E o parâmetro t, a gente vai sempre assumir, a menos que seja dito o contrário, que ele varia de menos infinito a mais infinito. Ele varia no conjunto dos números reais, tá? Isso é para que a reta tenha aquela propriedade que eu comentei ali no início, né, que é um conjunto ilimitado, que se estende de menos a mais infinito, quando o t varia lá no conjunto dos números reais, tá? Então eu vou mostrar aqui algumas destas equações. Eu vou fazer primeiro uma descrição das equações paramétricas da reta no plano, para a gente relembrar ali o que a gente viu na outra aula, e depois, então, a gente passa para reta no espaço e o estudo também do plano no espaço. Estão me ouvindo bem todos aí? Tá boa a conexão para vocês? Tudo tranquilo, professor. Então tá bom. Então tá, eu vou iniciar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, prenda um grito aí. Bom, então, assim, pessoal, para a gente situar aqui a nossa conversa, vamos imaginar, então, as retas no plano, né? Então, o que é uma reta no plano? Por hipótese, a gente vai imaginar um vetor diretor da reta, né, que será um vetor não nulo, né? Então, o vetor é um vetor não nulo. E um ponto que pertença a esta reta. Como é que eu descubro o vetor diretor? Bom, isso depende das informações, né, que em cada problema serão dados. Então, a partir das informações, a gente consegue definir o vetor diretor. Por exemplo, se eu tiver dois pontos pertencentes à reta, né, tu subtrai os dois, aí tu tem o vetor diretor
daquela reta. Né? E um ponto também pertencente à reta R. Né? São duas as informações que são necessárias para que a gente consiga definir completamente as equações paramétricas da reta, que eu vou chamar genericamente de reta R, né? Por óbvio, já que a primeira letra da palavra reta é a letra R. Então, as equações paramétricas de R são x igual a x0 mais a vezes t, e o y é y0 mais b vezes t, onde aqui, né, nestas equações, x e y representam as coordenadas de um ponto genérico pertencente à reta R. x0 e y0 representam as coordenadas daquele ponto lá, que é bem conhecido, né, que se sabe de antemão que, de fato, pertence à reta R. A e B, que aparecem aqui, são as coordenadas do vetor diretor, e o T é o parâmetro que pertence ao conjunto dos números reais, né? Então, já foi comentado aqui, então, se não for mencionado o contrário, a gente vem ficar... Eu não vou ficar repetindo aqui, vai ficar subentendido, né, nessas equações que o T varia no conjunto dos números reais, tá? Então, vamos ver alguns exemplos, né, de equações paramétricas de equações de retas no plano. Tá, pessoal? Insisto aí, alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Vou botar assim. Determinar as equações da reta no plano, sabendo que o vetor diretor é o vetor. Aqui, essa primeira aqui eu vou fazer um exemplo bem direto aqui. Digamos, vetor 1, 2, né? E um ponto da reta é o ponto, digamos, botar um ponto qualquer lá. 3, 5. Então, a solução desse tipo de exemplo, aqui, pessoal, esse é um exemplo em que as informações básicas estão todas dadas explicitamente, né? Não tem que fazer cálculo algum, né? Porque, vejam, ó, o vetor diretor, né, é o vetor 1, 2, ele já está nos dizendo o seguinte, ó, o A vale 1 e o B vale 2. Né? Ou seja, não tem que fazer cálculo algum. Né? O ponto 3,5 pertence à reta. Então, esse ponto pertence à reta. Então, eu já sei aqui, ó, que o ponto o x0 vai ser igual a 3. Né? E o y0 vai ser igual a 5. Não há nenhuma dúvida de que esses pontos, estando esse ponto, né, sobre a reta, isto é, sendo o ponto 3,5 um dos pontos pertencentes à reta, eu posso escolher como ponto x0 e y0 este mesmo ponto. Não tem nenhuma questão, nenhum pega-ratão aí. Tá? Então, as equações paramétricas, vamos chamar de reta R, vão ser aquelas equações ali. A gente vai copiar aqui, ó, e vai fazer a substituição. Vou escrever aqui embaixo. Então, o x0 é 3,
e o A vale 1. Então fica 3 mais 1 vezes t, as equações que representam a variável x. A equação, melhor dizendo, que representa a variável x. Né? E o y0 é 5 e o b é igual a 2. Então essas são as equações paramétricas. Então o que acontece? Como o t ele varia no conjunto dos números reais, né? Para cada valor de t que for substituído nesse conjunto de equações, né, na hora que eu faço o cálculo, vai me dar a coordenada x e a coordenada y de um dos pontos que pertence à reta R. Né? Quer ver? Ó, eu vou passar aqui para outra página. Vou fazer o seguinte. Eu vou inserir aqui uma tabela com 4 colunas aqui. Tá? Aqui eu vou botar o T, X, o Y e o par XY. Vou deixar nessa anotação mesmo. Então aqui, ó, vou botar aqui menos 1, 0, 1 e 2, tá? Vou escolher valores quaisquer aqui. Vou centralizar tudo aqui, vai ficar mais bonitinho. Tá? Cara, onde é que saiu esses valores aqui, né? Menos 1, 0, 1 e 2? Eu escolhi, tá? É que nem quando a gente vai no supermercado, né? A gente escolhe as coisas que a gente gosta, né? Quando tu vai numa loja comprar roupa, seja uma loja presencial ou uma loja virtual, né? Tu entra ali no, sei lá, eu não vou dizer o nome da loja aqui, vão achar que eu estou fazendo propaganda, loja A, né? Aí tu escolhe lá uma peça de roupa, achou bonito, né? Compra, certo? Então, assim, eu achei bonito esses números aqui, escolhi eles, tá? Posso escolher qualquer número, porque o T, ó, ali no nosso modelo teórico, né? Ele pertence ao conjunto dos números reais. Muitas vezes a gente diz assim, a gente pode escolher qualquer valor, isso gera confusão, né? As pessoas às vezes têm dificuldade em escolher um número, né? Mas é isso, eu posso escolher qualquer valor para ter. Então, observa, se eu substituir aqui, ó, na equação que define o x, né? Vai ficar 3 somado com menos 1 vai dar 2. Né? Vou colocar o resultado direto aqui, tá? E se eu substituir o t por menos 1 ali, vai ficar 5 mais 2 vezes menos 1, é menos 2 mais 5, que vai dar 3. Né? Então, um dos pontos que pertence à reta é o ponto 2, 3. Tá? Esse ponto seguramente vai pertencer a esta reta. Veja que quando o t é igual a 0, o x dá 3 e o y dá 5, que é exatamente o ponto 3, 5, né, que a gente usou ali no conjunto das equações paramétricas. Claro, né, quando t é igual a 0, vai dar esse termo aqui que está separado, digamos assim. Né? Agora, quando t for 1, né, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 7. E quando t for 2, ó, 3 mais 2 é 5. E aqui vai dar 9. Né? Certo? Então, o que acontece? A gente tem esses pontos aqui. Então, certamente são os pontos, né, que pertencem a esta reta. Né? E o que a gente enxerga, então, né, nesse quadro aqui, ó. Nesse quadro, a gente enxerga nessa coluna que eu destaquei aqui por último, né, todos os pontos que são resultantes do cálculo das equações paramétricas que pertencem à reta obtidos pela substituição dos valores do t escolhidos anteriormente para calcular o x e o y. Então, uma vez que tu calculou o x e uma vez que tu calculou o y, tu forma o par xy, que é em cada linha, né? Cada linha dá um ponto diferente que pertence àquela reta lá, que foi construída a partir daquelas informações, certo? Então, quer ver? Ó, vamos olhar aqui no GeoGebra.
né? Isso aqui eu vou... Bom, então, eu vou inserir um ponto, né, que é o ponto ali do 2, 3. Né? É isso? Vamos olhar lá na nossa tabela. 2, 3, o 3, 5. Então tá ali. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Então tá ali. Agora sim. Tá? Tá lá o ponto 2, 3. Né? Um outro ponto que a gente sabe que pertence à reta é o ponto 3, 5. Né? Então, o ponto 3, 5. Né? Então vejam que esses pontos eles vão estar alinhados. Quer ver? Ó, o outro ponto é o 4, 7. Né? Ó. Vendo? Ó? Dá para ver claramente, né, que esses pontos estão alinhados. Ó. Depois é o 5, 9. Né? Certo? E qual é o vetor diretor, então, desta reta que a gente viu ali? Opa, está aqui. O vetor diretor é o vetor 1, 2. Né? Vocês vejam que esse vetor, se eu inserir num vetor aqui, ó, ele pode ser obtido, por exemplo, fazendo a subtração desses pontos aqui, ó. Ó, o B menos A, quer ver? Ó? Vamos chamar isso aqui de, sei lá, de U. Ó. B menos A. Ó. Vocês vejam que é o mesmo vetor 1, 2. Ó. Certo? Então, se eu pegar, por exemplo, se eu inserir, se imaginar aqui uma reta, ó, passo por esses dois pontos aqui, ó, pronto. Né? Então, o que a figura está mostrando? Ó? Que a reta passa por todos aqueles pontos, né? E aquele vetorzinho ali serve apenas para dar a direção da reta, certo? Então, esta é a ideia, né, que é utilizada na representação das equações paramétricas de uma reta no plano. Né? Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Sem dúvida, então, professor. Tá tranquilo? Tá. Tudo certo. Vamos lá. Então, vou fazer um outro exemplo aqui. Então, determinar as equações da reta no plano sabendo o quê? Os pontos, vamos chamar aqui de, sei lá, de R maiúsculo. 6, 4. E S, digamos, 2, 1, né? Pertencem à reta. Então, olha só, agora aqui ó, é um pouco diferente da situação anterior, né? Ó, a situação anterior,
era dada a seguinte informação: o vetor diretor da reta e um ponto pertencente à reta. Agora, são dados 2 pontos pertencentes a essa reta. Tá? Então, observa. Quando tu tem 2 pontos diferentes pertencentes à reta, né, tu pode calcular o vetor diretor da reta, que é o chamado vetor V, fazendo a subtração desses 2 pontos em qualquer ordem. Tá? Vamos fazer aqui R menos S. Né? Então, faz S menos S, S menos R ou R menos S. Eu vou fazer R menos S, ou seja, o ponto 6,4 menos o ponto 2,1. Tá? Isso vai me dar o vetor 6 menos 2 é 4 e 4 menos 1 é 3. Né? Então, eu tenho esse vetor 4, 3. Né? E este é o vetor diretor da reta. Né? Certo? Só para a gente fazer, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou salvar essa figura aqui, vou transportar para lá, depois eu posso limpar tudo aqui. Então, eu vou colocar aqui. Então, nós temos a figura representativa aqui do primeiro exemplo, tá? Aí, para trabalhar no segundo exemplo, eu vou limpar isso aqui. Já salvei lá. Muito bem. Então, eu tenho o vetor diretor da reta, que é o vetor 4, 3. Né? Aí eu posso escolher qualquer um dos pontos que pertence à reta. Tá? Porque aqui, ó, aqui eu concluo, né, que só para fixar aqui a anotação, aqui eu concluo que o A vale 4 e o B vale 3. Né? Eu vou pegar, por exemplo, o ponto 6,4. Então, isso vai me dizer, né, de acordo com a anotação das equações paramétricas, né, que o x0 é igual a 6 e o y0 é igual a 4. Então, quais são as equações? Ó? Vamos copiar de lá. Então, eu vou ter as seguintes equações. O x0 é igual a 6 e o A vale 4. O y0 é 4 e o B vale 3. Né? Então, estas são as equações paramétricas desta reta, usando as informações desta forma. Tá? Poderia ser usado o ponto 2,1, que também pertence à reta? Sim, poderia. Tá? Não tem nenhum problema. Eu escolhi o ponto 6,4 apenas por conveniência, tá? Mas não tem problema nenhum. Entendeu? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, só para a gente ver alguns exemplos em que a gente usa esse recurso. Então aqui o t, o x, o y e o par xy. Centralizar aqui, fica mais bonito. Eu vou botar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, insisto, né, pessoal? A gente, quando tem que escolher alguma coisa, né, não tem que ficar ansioso, escolhe. Ó, tem ali, tu tem autonomia, tu tem total liberdade de escolha dos valores de t. Tu pode escolher t igual a 500? Pode. Pode escolher t igual a 1 milhão? Pode. Tá? Só que, digamos assim, o bom senso, né, se é que
as pessoas dividem esse conceito. No caso aqui, como a gente está fazendo uso da representação gráfica ali no GeoGebra, né, é natural, digamos assim, eu escolher esses valores de t mais próximos de zero, porque daí os pontos vão estar ali, né, numa vizinhança que o gráfico vai estar legível, né. Se eu escolher valores muito elevados, aí possivelmente o gráfico vai ser mais difícil, né, de ser representado, tá? Mas nada impede. Então aqui, ó, 6 mais 4 vezes menos 2, né? Eu estou substituindo o valor do t, né, ali naquela equação. Ó, isso aqui vai dar menos 8 mais 6 menos 2. Né? O y, né? 4 mais 3 vezes menos 2. Vai dar menos 2. Aqui, então, é o par menos 2, menos 2. Então, é um dos pontos que pertence a esta reta, é o ponto destacado ali em vermelho, ponto menos 2, menos 2. Vamos ver aqui o t igual a menos 1. Vai ficar 6 mais 4 vezes menos 1. Né? Vai ficar 6 menos 4, que é 2. Né? E 4 mais 3 vezes menos 1, isso aqui vai dar 4 menos 3, que é 1. Então é o ponto 2, 1. Opa. Então esse é outro ponto que também pertence a essa reta. Ó, quando o t for 0, vocês vejam que de novo vai dar o 6 e o 4. Opa. 6 e 4. Né? Claro, porque exatamente quando o t vale 0, dá as coordenadas do ponto que eu escolhi, né? No caso, o ponto 6, 4. Então, esse ponto aqui também é um ponto que pertence a essa reta. Né? Muito bem, quando t for 1, vai ficar 6 mais 4 vezes 1, que é 6 mais 4, que é 10. Né? E quando o t for 1 ali na equação do y, 4 mais 3 vezes 1, vai dar 7, né? Então vai ser o ponto 10, 7. Também é um ponto que pertence à reta. E finalmente, dos pontos que eu escolhi aqui, né? 6 mais 4 vezes 2 dá 8 mais 6, 14. Vocês vejam que aumenta de 4 em 4 aqui, que é exatamente o coeficiente do t, né? Isso aqui aumenta de 3 em 3, ó. Ficar 4 mais 3 vezes 2, né, igual a 10. Então, é o ponto 14 e 10. Bom, então todos esses são pontos resultantes das escolhas aqui que eu fiz para o t, e esses pontos estarão alinhados, né, sobre aquela reta, tá, no plano XY. Pontos aqui, então. Menos 2, menos 2. Depois, 2 e 1. 6 e 4. Depois, 10 e 7. Vocês vejam que esses pontos estão todos alinhados. Ok? Se eu imaginar, né, agora, se eu desenhar aqui a reta, né, que passa por esses pontos, ó, tá ali a reta. Esse ponto que eu até vou apagar. Eu vou só desenhar aqui a reta. Tá. Ele até escreve as coordenadas cartesianas dessa reta aqui, ó. Tá? Depois a gente até pode deduzir as coordenadas dessa reta. Né? Certo? Então vejo que se eu desenhar o vetor diretor aqui desta reta, né, é o vetor 4, 3, né?
É o vetor 4, 3 lá. Então eu posso desenhar o vetor. Vocês vejam que ele vai estar. Opa, aqui é o vetor, né? Quer desenhar um vetor. Ah, então eu tenho que desenhar o ponto 4, 3 aqui primeiro. Então você veja que o vetor diretor, né, ele nos dá ali a direção da reta, e então ela é uma reta paralela, né, o vetor só indica, digamos assim, né, a direção da reta. Né? Então é bem interessante, né, essa forma aqui de enxergar esta descrição, né, do conjunto de pontos que a gente chama de reta. Então vocês vejam, como eu disse, né, ó, o software, ó, ele tem esse recurso, né, ó, eu posso, ó, se eu arrastar aqui, ó, vejam que ele vai estendendo a reta lá, ó, né, esse processo aqui é um processo infinito, né, a reta é ilimitada aqui nessa extremidade, é a mesma coisa lá no outro sentido, ó, né, certo? Isso corresponde ao fato de que eu posso escolher valores, né, arbitrariamente grandes com sinal negativo, né? Por exemplo, menos 10, né? Eu posso botar o t igual a menos 10, vai ficar 6 mais 4 vezes menos 10. 6 menos 40 dá menos 34. Né? Então é um valor lá. Né? 4 mais 3 vezes menos 10, né? Menos 30, mais 4 dá menos 26. Né? Então não tem problema. Né? Esses pontos todos aqui, né, que a gente vai calculando, né, eles vão ser pontos, né, vão ser valores negativos, mas não tem problema. E a mesma coisa se eu inserir valores arbitrariamente grandes aqui. Né? Se eu inserir valores crescentes de t, por exemplo, t igual a 20, né? Aqui eu vou ter 6 mais 4 vezes 20, né? 86. Aqui vai dar 4 mais 3 vezes 20, né? 64. Né? Então eu teria um outro ponto aqui, que é o ponto 86,64. Né? E esse processo, como eu disse para vocês, é um processo que não tem limite, tanto superior quanto inferior. Tu pode escolher valores aí, quaisquer para o t. Né? Mas como eu disse, eu poderia escolher um outro ponto pertencente a essa reta? Poderia. Né? Quer ver? Ó? Se escolhermos o outro ponto, vamos ver qual é o ponto ali, é o ponto 2,1. Tá? O ponto 2,1 pertencente à reta, as equações seriam as seguintes. Interessante isso, pessoal. As equações modificam, mas o conjunto de pontos é o mesmo. Tá? Por quê? A gente vai ver aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Então, vamos lá. Vou substituir, né, os valores. Ó. O 2,1, né, nós teríamos que o x0 agora é o 2, a coordenada do ponto que a gente sabe que pertence à reta, e o y0 é 1. E nós já sabemos, né, que o A vale 4 e o B vale 3, respectivamente. Né? Tá aqui, ó. Vou copiar aqui. Então é só substituir, né, o ponto é 2, então mais 4t,
e o y0 é 1, e o b é igual a 3. Então, essas são as equações paramétricas que representam aquela mesma reta. Tá? Se vocês pegarem agora valores para t, aparentemente, né, vocês poderiam pensar, agora vai dar o outro conjunto de pontos. Não, o conjunto de pontos vai ser exatamente o mesmo, talvez com os valores de t diferentes. Tá? Mas vai ser exatamente a mesma coisa. Isso aqui é interessante das equações paramétricas. Quer ver? Eu vou pegar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Ó, vamos ver o que vai acontecer aqui se eu substituir agora e calcular esses valores aqui. Por exemplo, 2 mais 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2 é menos 8, né? Mais 2 dá menos 6. E aqui vai dar 1 mais 3 vezes menos 2. 1 menos 6, que é menos 5. Então vai dar, opa. Então o ponto aqui é menos 6 e menos 5. O menos 1. Menos 1 resulta 2 mais 4 vezes menos 1. 2 menos 4 é menos 2, né? Aqui deve dar menos 2 também. 1 mais 3 vezes menos 1. 1 menos 3 dá menos 2. Por que eu falei que já sabia? Porque esse coeficiente aqui, ó, o 4, ele marca o quanto aumenta o valor do x. Então, o x vai aumentar de 4 em 4, porque eu escolhi valores de 1 em 1 aqui, né? E o y vai aumentar de 3 em 3. Então, vai dar o ponto menos 2 e menos 2. Ó, o próximo ponto, né? 2 mais 4 vezes 0 é igual a 2, aumentou 4, né? 1 mais 3 vezes 0, 1, aumentou 3. Então, o ponto 2, 1. Se vocês lembrarem, esse ponto está lá. Aqui, ó, 2 mais 4 vezes 1 vai dar 6, aumentou 4. 1 mais 3 vezes 1, 4, aumentou 3 aqui, ó. É o ponto 6, 4. Né? E por último, aqui vai ficar 2 mais 4 vezes 2, que vai dar 10. E aqui 1 mais 3 vezes 2, igual a 7, né? Que é o ponto 17, que a gente já tinha calculado lá. Né? Então, todos esses pontos, ó, são pontinhos lá da nossa reta, né? Que a gente já tinha feito o desenho aqui. Quer ver, ó, um dos pontos ali que a gente já tinha visto, ó, é o ponto 2,1, o ponto 6,4, ó. O ponto 2,1, o ponto 6,4, o ponto menos 2, menos 2. Ó. Então, os mesmos pontos que eu tinha aqui, eu tenho ali naquela tabela. Tá? Então, esse conjunto de equações aqui é o mesmo, melhor dizendo, representa a mesma reta. Tá? A gente só está usando como ponto de partida, né? Ó, observa, o que é o ponto de partida? É o ponto em que o t vale 0. Né? Então, para nós, quando o t é igual a 0, dá 6 e 4, que são essas coordenadas aqui que a gente sabe que é um dos pontos que pertence à reta. E nesse outro conjunto de equações, quando o t for 0, é o ponto 2, 1. Né? Então, só muda o ponto de partida. Né? Beleza? Muito bem. Então, agora vamos falar de retas no espaço. Então, para isso, eu vou apresentar aqui para vocês. Vou fazer essa apresentação aqui, já estava pronto, então vou usar aqui de novo o meu PowerPoint aqui. Só um segundinho aí que eu vou
fazer uma coisa. Só um minutinho. Já retorno. Bom, então assim, ó, as retas no plano ainda tem essa possibilidade, né, da gente fazer o gráfico e a gente enxerga ali, né, faz aquela tabela de pontos, enfim. As retas no espaço, elas têm a mesma caracterização da reta no plano, tá? Tu vai precisar de um ponto pertencente à reta e um vetor que dê a direção da reta, tá? É a mesma coisa. Qual é a diferença fundamental? É que no plano tu tem duas equações paramétricas, porque tu tem uma coordenada x e uma coordenada y. Cada ponto tem duas coordenadas. Enquanto no espaço, cada ponto tem 3 coordenadas. Então tu vai ter uma equação para x, uma equação para y e uma equação para z. Então isso torna as equações paramétricas das retas no espaço, né, mais complexas, né? Outra dificuldade que acontece no espaço é que a representação gráfica é mais difícil, né? Os objetos tridimensionais, naturalmente, né, a gente tem mais dificuldade em desenhar, porque se a gente vai desenhar no caderno, né, o caderno é uma superfície plana, tem 2 dimensões, né? Eu não consigo representar um objeto tridimensional numa superfície plana. O que vocês estão vendo aí na tela, né? Essa imagem que vocês estão me vendo e a imagem que eu estou vendo vocês, aí no arrumo de vocês, né, colocam uma foto. Essa é uma imagem na superfície plana, né? Então a foto ou aqui o vídeo, né, no qual vocês estão me assistindo, eles criam recursos para dar essa ideia de profundidade, né? Mas na verdade é um objeto que está sendo representado na superfície plana, né? Então, são cálculos matemáticos extremamente sofisticados, né, que são realizados para que dê essa ideia, então, não só de movimento, mas também de profundidade, né? Certo? Então, a mesma coisa vai acontecer quando a gente imaginar, né, estas retas no espaço, né? A gente consegue trabalhar com as equações, mas tem maior dificuldade em fazer os desenhos, né, destas figuras geométricas, né? Mas tem que pensar nessa ideia, né? A reta é um conjunto ilimitado, se estende indefinidamente lá, né? Como é dito aí nas expressões, vai toda a vida, né? Segue reto toda a vida, né? Mas só que na hora de eu descrever o lugar geométrico chamado de reta, eu não posso usar a palavra reta, né? Eu não posso dizer assim, a reta é uma curva reta, isso não faz sentido, né? Então, o que é a reta? Dizendo formalmente assim, né? Bom, dado um vetor chamado vetor diretor, que é um vetor não nulo do espaço, vetor, digamos, de coordenadas A, B, C, e um ponto que pertence à reta, né? A reta é o lugar geométrico dos pontos x, y, z que satisfazem as seguintes equações paramétricas. Aí vão vir as equações paramétricas da reta semelhantes às equações paramétricas das retas no plano, tá? Então vou apresentar aqui para vocês. Ó. Então aqui, né, são as retas no espaço tridimensional. Por hipótese, é dado um ponto P de coordenadas x0, y0, z0. Esse é um ponto, então, pertencente à reta, né? E um vetor não nulo, V, A, B, C. Esse vetor se é chamado de vetor diretor da reta, que eu vou chamar simplesmente de R, né? Então, uma reta que será chamada de R é o conjunto de todos os pontos que x, y, z, para os quais o vetor PQ é paralelo ao vetor V, né? Ó.
Está aqui o vetor V, que é o vetor diretor, né? E está lá um ponto P de coordenadas x0, y0, z0, que pertence à reta. Então, para aqui o ponto Q de coordenadas x, y, z, que esse ponto aqui é um ponto genérico da reta, ele vai variar aqui, né? Então, para que ele realmente pertença à reta, este vetor tem que ser um múltiplo do vetor V. Tá? Esse é o significado. Então, o PQ, né, a gente vai dizer que ele é paralelo ao vetor V, então o PQ é um múltiplo do vetor V. É por isso que aparece aquele T lá na equação. Né? O T ele representa uma constante para demonstrar, para comprovar que os vetores definidos por dois pontos pertencentes a essa reta aqui, obrigatoriamente são vetores múltiplos do vetor V. Tá? E aí, então, né, a gente vai ter esse conjunto de equações paramétricas, x igual a x0 mais a vezes t, y igual a y0 mais b vezes t, e z igual a z0 mais c vezes t. Né? Então, à medida que o parâmetro t varia de menos a mais infinito, ponto Q, x, y, z percorre a reta R. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, eu vou desenvolver esse exemplo ali no texto, que acho que fica melhor. Vou copiar aqui. Então, esse primeiro exemplo é semelhante, né, ao primeiro exemplo lá da reta no plano. Tá, pessoal? Eu vou escrever aqui as equações paramétricas. Eu sei que é um pouquinho demorado aqui, mas é o recurso que eu tenho aqui. Então, o x é igual ao x0 mais o a vezes t. É bom escrever as equações que a gente acaba decorando. Né? É que a gente pode fazer alguma confusão, imaginando assim, são 3 equações, então seriam 3 retas. Não, são as 3 equações paramétricas de uma única reta. Cada uma das equações descreve uma das coordenadas. Né? A coordenada x, a coordenada y e a coordenada z, respectivamente. Né? Então, a primeira equação, que é x igual a x0 mais a vezes t, né, o x0 representa a primeira coordenada do ponto que a gente sabe que pertence à reta. O a representa a primeira coordenada do vetor diretor e assim sucessivamente. Né? Então, olha só, o vetor diretor, a reta, a gente tira desta informação aqui. Ó, a reta passa pelo ponto 1, 2, menos 3, né? E é paralela a este vetor. Então, esse aqui é o vetor diretor. Né? Este é o vetor diretor da reta. Então, o A vai valer 4, o B vai valer 5 e o C vai valer menos 7. Vou botar assim. O ponto que pertence à reta, neste caso aqui, é o ponto 1, 2, 3. 1, 2, menos 3, desculpe. Esse ponto aqui. Então, nós vamos ter aqui o x0, vou botar na outra linha. x0 é 1, o y0 ele vai ser igual a 2, que é e o z0 vai ser igual a menos 3. Então, aqui nesse caso, é uma pura e simples identificação tanto das coordenadas do vetor diretor, quanto das coordenadas do ponto que se sabe que pertence à reta. É claro que aqui tem uma pequena diferença, né, que aqui é dito que ele é paralelo a este vetor. Né? Então, isso a gente interpreta que este vetor é o vetor diretor da reta. Então, as equações, né,
vão ser obtidas mediante a substituição, né, aqui neste conjunto. Ó, no lugar do y0 a gente vai substituir o 1 e no lugar do A4. Né? No y0 é 2, o B vale 5, o Z0 é menos 3 e o C vale menos 7. Então, essas são as equações paramétricas, né, desta reta. Né? Bom, o que acontece, pessoal? É a mesma coisa, né? Se eu tiver... se eu escolher, melhor dizendo, valores para t, certo? Eu terei, então, condições, né, de definir, de determinar alguns pontos que pertencem à reta. Né? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, só que na nossa tabela, né, vamos ter que inserir aqui mais colunas. Eu vou ter que calcular o x, o y, o z, né, para definir a terna x, y, z. Eu escolhi aqui 3 valores. O zero é sempre mais fácil, né, pessoal? Porque vai ficar 1 mais 4 vezes 0, que é igual a 1. Né? 2 mais 5 vezes 0 é igual a 2, que é o ponto que a gente sabe que pertence à reta. Né? E menos 3 menos 7 vezes 0 dá igual a menos 3. Né? Então, o t igual a 0 é sempre o ponto mais fácil de fazer as contas, porque... Oi? O que é o t? O que é o t? Uma boa pergunta. Assim, ó, eu vou tentar explicar aqui no gráfico. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Escolhe 2 pontos quaisquer dessa figura que tu está vendo aí. Dessa reta? Dessa reta que está aparecendo aí. A e B. A e B. Tá. Então eu vou construir um vetor aqui, ó. O vetor eu vou chamar de V2. Opa, aqui. V2. Vou fazer B menos A. Opa. B menos A. Ó, o vetor 4, 3, tá, eu vou inserir esse vetor aqui. Vetor 4, 3. Ó. Tu tá vendo que ele é paralelo ao vetor, esse vetorzinho, o FE aqui. Tá, concorda? Sim. Inclusive eles são iguais. Certo? Ó, o vetor 4, 3 e aqui o 4, 3. Agora escolhe 2 pontos diferentes, por favor. O C e o D. Não, escolhe mais espaçados, por favor. A e C. A e C. C. C de casa? Sim. Muito bem. Então eu vou chamar aqui de V3. Opa. V3 é igual a... Ih, caceta. Peraí. V3 é igual a C menos A. Ó. Tá, agora eu vou pegar esse vetor aqui, ó. Ele vai então sair do A e vai chegar no C. Tá certo? Então eu vou pegar esse vetor aqui. Vai sair aqui do A e vai chegar lá no C. Tu concorda que todos esses vetores aí que estão destacados nessa figura são paralelos? Sim. E qual é a relação entre o vetor 8, 6 e o vetor 4, 3?
Eles estão na mesma reta? Tá, mas a relação de proporcionalidade. Olha para as coordenadas do vetor W ali, que é o 8, 6, e as coordenadas... Um é metade do outro. Mais fácil dizer que um é o dobro do outro, né? Sim, isso. Tá, beleza. Mas tudo bem, pode ser a metade também. Então, esse é o T. Quando tu compara, ó, pega 2 pontos aqui, tá? Aí tu construiu esse vetor. Ele é o dobro do vetor diretor, certo? Ou o vetor diretor é a metade desse. Tudo bem, é a mesma coisa. Então, todos os vetores que tu pegar aqui, ó, vou marcar um outro ponto aqui, tá? Vou pegar um ponto aleatoriamente aqui, ó. Chamado de G. Agora vou pegar um outro ponto lá. Chamado de H. Certo? E agora eu vou construir um vetor com aqueles 2 pontos. G, H. Tu concorda que esse vetor também é um múltiplo do vetor V2? Do vetor 4, 3? Eles são paralelos. Mas aí tu quer saber qual é a proporcionalidade, né? Ó, o vetor diretor aqui, ó. Vamos pegar aqui o exemplo da anterior. Né? O vetor diretor é o vetor 4, 3. Vou pegar aqui. Conforme a gente viu na figura, né? Agora eu vou pegar um outro vetor ali da reta, quer ver? Esse que eu construí aqui, ó, o 4,16 e o 3,12. Vou chamar aqui, sei lá, vou dar um outro nome para ele, tá? W igual a 4,16. É 3,12, é isso? Ó, estão chegando ali as coordenadas? Sim. Do vetor GH lá. Então, qual é vamos ver aqui, ó. Qual é a proporcionalidade? Quer ver, ó? Divide, vamos pegar a calculadora, tu divide 4,16 por 4. Quem é que tem calculadora, por favor, aí, para fazer essa conta para nós aí? Dá 1,04. Muito bem. Agora vamos dividir o 3,12 por 3. Quanto é que dá? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, este vetor aqui, ó, ele é o 1,04 vezes o vetor 4,3. Esse é o T. Para este vetor, né? Esse vetor 416.3.12 ali na figura, ó, a proporção dele, né, em relação ao vetor diretor é que ele é 1,04 vezes o vetor diretor. Então, qualquer par de pontos que tu escolher aqui, tá? Sobre a reta, tu vai construir 2 pontos que definem um vetor. Este vetor que estará sobre essa reta, obrigatoriamente, ele vai ser um múltiplo do vetor diretor. É isso que justifica as equações paramétricas da reta. Tá? Se tu olhar ali, ó, observa, ó, essas equações, se tu fores ver, elas equivalem à seguinte formatação. Ó, quer ver? Ó, vamos pegar aqui. Se eu botar x menos x0 igual a vezes t, y menos y0 igual a b vezes t, vocês concordam que essas duas equações são as mesmas? Só que o que ele está dizendo, este conjunto de equações? Que este vetor formado por x, x0, y, y0, que é o vetor aqui, ó. Tá vendo? Quando eu subtraio 2 pontos, dá um vetor. Ele é um múltiplo do vetor AB. Né? Então, tu pode ver aqui, se eu pegar o vetor, digamos o que eu chamo de vetor WV,
né? O vetor x menos o x0 y menos o y0. Pode observar que este vetor é igual a t vezes o a vírgula b. Então, esse t que aparece aqui, ó, nas equações, ele pode aparecer na forma vetorial, estou dizendo que um vetor é múltiplo do outro, certo? Ou separadamente. Na hora que eu faço as equações paramétricas, eu enxergo essa proporcionalidade representada pelo t em cada uma das equações. Enquanto se eu olhar aqui, ó, aí a proporcionalidade aparece numa única equação, né? Foram aqueles cálculos que nós fizemos ali. Tá? Então, esse t que aparece, né, na proporção entre as coordenadas é o t que é o chamado parâmetro ali das equações paramétricas, né? Então, tu observa que se tu aumenta o valor do t, é como se estivesse aumentando o vetor. Aí tu tá esticando a reta lá para cima. Se tu diminui, tu está esticando a reta aqui para baixo. Diminui o sentido de encontrar valores negativos, né? Mas todos eles são paralelos ao vetor diretor. Tá? Tá bom. Obrigada. E aqui no espaço vai ser a mesma coisa, quer ver? Ó? Vamos fazer aqui as duas coisas. Bom, então, voltando aqui ao exemplo. Aqui eu tenho esse ponto, né? 1, 2, menos 3. E aqui, por exemplo, quando x é quando t, desculpa, é menos 1, vai ficar 1 mais 4 vezes menos 1. Aqui vai dar menos 3, né? Vamos ajeitar aqui para ter espaço aqui. Opa. Então aqui vai ficar 2, o y é 2 mais 5 vezes menos, vai dar menos 3. Tem que esticar um pouquinho para cá. Aqui o z vai ficar menos 3, menos 7 vezes menos 1. Quanto é que dá isso? Dá 7 menos 3, que é igual a 4. Então aqui o ponto é o ponto menos 3, vírgula, menos 3 e 4. Né? E aqui então vai ficar 1 mais 4 vezes 1, que é igual a 5. 2 mais 5 vezes 1, que é igual a 7. E menos 3 menos 7 vezes 1, igual a menos 10. Né? Então, aqui aumenta 4, né? Vocês podem observar que aqui no x aumenta 4, ó. Aqui aumenta 5 no y, né? Ó. E no z diminui 7. A cada vez que aumenta o t de uma unidade, o z diminui 7. Então, pessoal, mesma coisa, ó, quer ver? Para a gente reforçar essa interpretação que o cara pergunta ali. Observa, o vetor diretor é esse vetor aqui. Tá? Agora escolha 2 pontos ali daquela tabela. Vamos lá. Vocês aí, dessa tabelinha aqui, ó. Escolham 2. Eu vou esperar vocês escolherem. O menos 3 e 4.
Ah, esse. E o 5, 7 menos 10. Bem, obrigado. Tá, então eu tenho 2 pontos, eu posso construir um vetor com esses 2 pontos. Só para dar um nome para eles aqui, eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B. Tá? Aí eu vou definir um vetor que vai ser o B menos o A. Tá? Então eu vou pegar o vetor 5, 7 e menos 10, né? Menos o vetor menos 3 e 4. Vamos fazer a conta aqui. Ó. 5 menos 3, né? Eu tenho que somar aqui, ó, vai dar 8. 7 menos 3 vai dar 10. E aqui, menos 10 com menos 4 vai dar menos 14. Né? Então, a gente tem esses 2 vetores aqui. Ó. Né? Qual é a relação entre os vetores V e W? Que o W é o dobro do V. O W é o dobro do V. Né? Então, o W é 2 vezes o V. Certo? Então, isso vai acontecer porque os pontos, como eles são colineares, né? Na hora que eu pego 2 pontos quaisquer, se eu aumentar a tabela aqui, eu posso botar, né, outros valores diferentes para ter, e observa o que é o 2 aqui, ó. Olha só, quais são os pontos que tu pegou? Este aqui, eu vou botar em negrito aqui, ó. E este aqui, certo? São esses 2 pontos que ele sugeriu. Olha a distância entre eles, aqui no T. Qual é a diferença de um para outro? 2. Tá vendo? Ó? Que é exatamente a constante que aparece aqui. Tá? Por quê? Porque como a gente partiu, né, desse ponto aqui, quanto tem que andar para chegar lá no 5, 10, menos 10? Tem que andar duas casinhas aqui no T, né? Então, esse 2, que é a diferença aqui, ó, vai aparecer aqui na constante de proporcionalidade entre os vetores. Né? Um dos vetores é o dobro do outro. Ou, dito de outra forma, o V é a metade do W. Certo, pessoal? Então é isso aí. Tá? Vocês podem ver que a ideia tanto da reta no plano quanto a reta no espaço é a mesma coisa. Aí agora vocês podem explicar para os familiares de vocês o que é uma reta no plano e o que é uma reta no espaço. E é barbadinha. Então eu vou encerrar por aqui, a gente foi um pouquinho a mais hoje, mas aí eu deixo a equação do plano para a gente estudar na aula de amanhã, tá bom? Tá certo, professor. Uma boa noite e até amanhã. Feito, professor. Abraço. Até amanhã. Valeu a participação aí. Tchau, tchau. Boa noite.